Quero saudar você, meu irmão, minha irmã, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-la para que abra a sua Bíblia no texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. É um texto bastante conhecido. Você que está com a sua Bíblia aí engatilhada, abra, faça a leitura conosco, porque é um texto que, com certeza, já deve ter falado muito ao seu coração e, nesta semana, falou de perto ao meu coração. Diante de tantas situações que temos visto, o que nós precisamos ter é esperança, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa única esperança. E se há algo que não pode deixar de acompanhar os nossos dias neste tempo, é a nossa esperança no Senhor e na sua palavra. Você já deve ter localizado aí o livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do verso 21 ao verso 32. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, do verso 21 em diante até o 32, nós lemos assim: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão, segundo a grandeza das suas misericórdias. Convido você para mais um momento de oração. Amado Deus, Pai eterno, te agradeço pela tua palavra lida, uma palavra que enche o nosso coração de esperança, de paz, e peço para que a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã venha direto do teu coração para o nosso coração. E que possamos, assim, guardá-la em nossas mentes, em nossas vidas, mas colocá-la também em prática no nosso dia a dia. Oro agradecido assim, no precioso nome de Jesus. Amém. Que bom poder ter esperança, mesmo diante de situações que nos afligem. Os dias estão passando, eu estava comentando com a minha esposa, Magali, que faz aí mais de 40 dias já que nós estamos envolvidos em toda essa situação, e que nós percebemos ainda irá se prolongar um pouco mais. Então, esse tempo de isolamento, esse tempo de ligar a televisão ou acompanhar pelas mídias as notícias e ouvirmos tantas situações, nestes dias nós temos que falar igual ao salmista. Eu não temo as más notícias, porque eu confio no Senhor, porque são muitas as más notícias. E nós precisamos nos cercar das boas notícias. Saber que as maravilhas do Senhor, como cantamos há pouco,
que o poder do Senhor, o Senhor tem operado ainda maravilhas em nosso meio. Quem é que não tem acompanhado o nascer e o pôr do sol? Que coisa maravilhosa! Nós temos visto que os rios estão mais limpos. Sim, as nascentes estão mais fulgurantes, refrescantes. Nós temos visto as noites, e aqui, em plena capital do estado de São Paulo, nós começamos a ver estrelas que antes já não víamos. Sim, ao olhar para o céu, nós temos visto estrelas que estavam só na nossa memória, mas agora estamos podendo ver. A poluição diminuiu e nós temos visto que as maravilhas do Senhor continuam diante de nós. A chuva que cai, ontem caiu aquela chuva gostosa para lavar a terra, para lembrar a mim e a você que nós temos um Deus que nos ama e que nos supre de tudo aquilo que precisamos. Sim, nós temos muitas notícias boas também para poder lembrar. Não vamos nos deixar abater por notícias ruins que chegam a cada dia. Vamos lembrar que nós temos um Deus que cuida de nós. Vamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Talvez alguns amigos, alguns irmãos, algumas irmãs, neste tempo de isolamento, estão sozinhos, estão sozinhas. Alguns estão com as famílias mais distantes, alguns com o ninho vazio, alguns com familiares morando longe e alguns até no exterior. Eu recebi esta semana um vídeo muito lindo de duas crianças, netinhas de irmãos nossos, que estão lá em Miami, mas que, ao pedido do pastor, gravaram um vídeo e mandaram para nós, e eu fiquei muito feliz por ouvir aquele vídeo, e eu tenho certeza que o vovô e a vovó também vibraram diante daquele vídeo. Faça isso, peça para a sua família que está mais distante, mandar um vídeo, esteja em contato. Se há alguma outra situação entre as famílias, procure diante do Senhor este tempo para poder alinhar. É um tempo de distanciamento, de isolamento, mas é um tempo de aproximação. Aproximação com Deus, aproximação com aqueles que amamos e que muitas vezes, em algum momento, houve talvez alguma tristeza. Aproveite esse tempo para buscar ao Senhor. O texto de Lamentações de Jeremias foi escrito numa época em que o povo de Deus estava vivendo realmente um tempo de miséria, um tempo de derrota, um tempo de sofrimento. Sim, Jerusalém tinha sido dizimada, o povo estava sendo levado cativo, haveria um período em que eles deveriam estar exilados. Jeremias viveu todo este tempo, como sofreu aquele profeta. Não é à toa que ele é conhecido como profeta chorão. Jeremias, assim como eu, como você, temos chorado. Jeremias chorou, mas eis que, num determinado momento, ele ergueu os olhos ao céu e contemplou o sol, a lua, as estrelas, os rios, o mar, toda a ação de Deus em meio à natureza. E ele disse: quer saber de uma coisa? Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Mas muito mais que isso, muito mais que as coisas criadas que estão à nossa volta, também Jeremias trouxe à memória o Deus que ele mesmo confessa como Senhor e Salvador seu, o Deus em que ele cria. Sim, Jeremias trouxe à memória os atributos deste Deus, o caráter desse Deus,
E neste tempo nós temos que lembrar também do Deus que temos, um Deus de caráter, um Deus de atributos, um Deus que tem princípios e que nos dá sabedoria para prosseguir, porque é sábio, sábio em seus desígnios, sábio em sua palavra, sábio em suas ações. E a primeira coisa que Jeremias nos lembra neste texto é que nós temos um Deus que é misericordioso. Nós lemos aqui no verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 3, ele nos lembra assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Sim, Jeremias nos lembra isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que nos ouve nesta manhã. Nós temos um Deus que é misericordioso. Ele nos consola, ele nos fortalece, ele fortalece o nosso coração. Sim, ele deu a sua vida por nós, para que pudéssemos ter vida e vida eterna. Esse é um Deus que é compassivo, esse é um Deus que é misericordioso. Como já pudemos lembrar em mensagens anteriores, misericórdia no hebraico, a palavra chesed, ela tem um significado muito importante, porque ela significa o sentimento. Olha só, meu amigo, minha irmã, meu irmão, misericórdia, no contexto bíblico que nós estamos lendo, diz respeito ao sentimento do coração de Deus pela miséria do homem. É isso que significa misericórdia. É querer estar no lugar do outro. E foi isso que o nosso Deus fez. Ele se encarnou, veio a este mundo, empoeirou seus pés neste mundo e pôde aqui entregar a sua vida na cruz, ficar no meu lugar, no seu lugar. Este é um Deus de misericórdia. É o Deus que realmente tem este sentimento pelo homem. Ele se compadece de nós. Nós estamos vivendo esse tempo, mas não podemos esquecer que, através desta ferramenta da mídia, através das ferramentas que Deus deu sabedoria ao homem para que ele pudesse, então, desenvolver, nesse tempo, o evangelho está alcançando lugares, países e até casas aonde, de repente, nunca imaginávamos que ele pudesse alcançar. O evangelho do reino está chegando ao mundo todo. Boas partes das nações estão ouvindo este evangelho e precisam lembrar que há um Deus no céu, um Deus misericordioso. Mas além deste atributo, além deste princípio do nosso Deus, da misericórdia, de saber que temos um Deus misericordioso, Jeremias lembra a mim e a você também que nós temos um Deus que é fiel. O texto nos diz, na parte B do verso 23, grande é a tua fidelidade. Fidelidade. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, no verso 24, no capítulo 5, ele diz assim: fiel é o que vos chama, e ele também o fará. E ele também o fará. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus supre as nossas necessidades, as nossas carências físicas, financeiras, emocionais,
como o nosso emocional tem sido colocado à prova nesses dias. Meu irmão, minha irmã, como é bom lembrar que nós temos um Deus que é fiel, misericordioso e fiel. Sim, lembrando que ele nos ama a ponto de nos corrigir e, na correção, nos ensinar. Como bem lembra o autor de Hebreus, no capítulo 12, no verso 6, porque o Senhor corrige o que ama e também açoita qualquer que recebe por filho. Mas é um tempo de ensino. Que eu e você possamos lembrar disso. Estamos aprendendo a ser mais pacientes, não é verdade? Que tipo de paciente você quer ser? Um paciente que tem paciência, que aguarda com calma as orientações, a direção do Senhor? Ou você quer ser um paciente num leito de hospital? Que tipo de paciente você quer ser? Esse tempo é um tempo para você lembrar que Deus é fiel, mas que eu e você precisamos ter sabedoria para não ir ao desespero, muito menos à depressão. Não, não é esse tempo que Deus tem preparado para mim e para você. Deus tem preparado esse tempo para poder aprender a ter paciência. Diz o texto de Romanos 12:12, sede paciente na tribulação. E ele deseja que eu e você sejamos pacientes, lembrando que ele é fiel. Deus é fiel para comigo, para com você, para com todos aqueles que nele crê. Como eu disse, o sol nasce e se põe de uma maneira maravilhosa. A chuva cai, os rios correm, a natureza está no controle. Que seria de nós se não fosse a fidelidade de Deus? Jeremias foi lembrando de tudo isso. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lembre do cuidado de Deus para com a sua vida, para com seus filhos, seus irmãos, seus pais. Lembre do cuidado de Deus em cada momento. Nós vamos passar uma semana, talvez uma das mais difíceis agora, por conta do estágio em que estamos, comparado a outros países, ao histórico dos outros países. Não será uma semana fácil, como já bem nos lembrou o nosso irmão diácono José Calixto, sua esposa, irmã Isildinha. Nós estamos no mês da família, como bem disse nosso irmão diácono Josué. Então, nosso emocional vai, com certeza, estar bastante abalado nesses dias. Estamos às vésperas do Dia das Mães, talvez sem poder abraçar ou ser abraçado. Será um tempo de lembrar, sim, que nós temos um Deus misericordioso, um Deus que é fiel, e será um tempo em que você e eu devemos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Mas Jeremias nos lembra também de outro atributo de Deus aqui, fundamental nesses dias. Ele lembra que Deus é bom. O verso 24 diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O verso 25 diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. E o verso 26 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu e você não podemos esquecer que a bondade de Deus, saber que Deus é bom, inclui pelo menos 3 aspectos esta bondade de Deus. Inclui a sua benevolência, a sua complacência, a sua misericórdia e a sua graça para com todos nós. Não podemos esquecer disso. Deus é bom no seu todo.
Alguém já disse uma frase bastante significativa. Deus é bom o tempo todo. Talvez você em casa possa dizer comigo. Vamos juntos? Deus é bom o tempo todo. E aí completar. O tempo todo Deus é bom. Vamos falar junto de novo? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Porque na sua bondade espelha a sua benevolência, o seu cuidado, a sua complacência, como já dissemos, a sua compaixão, a sua misericórdia e a sua graça. Deus é bom por completo. Ele é Deus. Deus é Deus, independente do tempo e das estações. Deus é Deus. Que lindo trazer à memória o que pode nos dar esperança. Obrigado, Jeremias, pela sua palavra a nós, lembrando de um Deus misericordioso, de um Deus que é fiel, de um Deus que é bom, sim. Mas Jeremias nos lembra de mais um dos atributos de Deus que, com certeza, é muito oportuno para os nossos dias. Jeremias também nos fala de um Deus que nos aperfeiçoa. Ele deseja nos aperfeiçoar. Em outras palavras, ele deseja nos moldar. Deus nos recebe como somos, mas ele não deseja que eu e você continuemos do mesmo jeito. Ele deseja que haja transformação, transformando a sua tristeza em alegria, a sua falta de esperança em esperança, transformando a sua vida, aperfeiçoando a sua vida. Nos momentos difíceis, nas tragédias, nas dificuldades da vida, Deus está trabalhando no nosso caráter. A irmã Kátia, irmão Alexandre, há pouco nos lembraram disso, no seu testemunho. Como aprendemos diante da pressão. Sim, porque é nos momentos de pressão que nós nos revelamos. Revelamos quem realmente somos. É quando somos pressionados. A azeitona, ao ser pressionada, ela libera o azeite para o tempero. A ser pressionada ainda mais, ela se revela naquele combustível que alimentava as lamparinas de tempos atrás, das ruas, das cidades. Sim, é nos momentos de pressão que nós podemos ver revelado quem realmente somos, e Deus sabe disso. Então, neste tempo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não se desespere. Que a pressão venha para aperfeiçoar a sua vida, alinhar o seu caminho para com Deus. O texto diz assim no verso 27, bom é para o homem suportar o jugo da mocidade. No verso 28, assenta-te solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. No verso 29, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Olha a maneira de Deus trabalhar. Ele quer aperfeiçoar a mim e a você. E aí, ainda por cima, vem o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8, no verso 28 de Romanos, um texto que eu acredito podemos até falar juntos aí, eu e você em casa. E sabemos que todas as coisas, algumas coisas, pastor, não. O texto diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Jeremias ainda nos lembra no verso 37 deste capítulo, e ele diz assim: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Se temos vivido este tempo, é porque Deus tem permitido que ele aconteça. Se estamos vivendo esse tempo, é porque a permissão veio do Senhor. Não foi por acaso, não foi invenção. Esse tempo não foi criado em laboratório. É um tempo de Deus para a vida daquele que crê. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e guardam esta palavra, diz o texto do Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, escrito por João, o apóstolo. Bem-aventurado aquele que neste tempo está conseguindo enxergar, assim como Jeremias, num tempo de desesperança, num tempo de luta, ele pôde enxergar esperança e trazer à memória o que pode dar esperança. Que neste tempo eu e você também possamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. Lembrar que nós temos um Deus que é misericordioso, um Deus que é fiel, um Deus que é bom e um Deus que deseja nos aperfeiçoar. Que assim seja, que Deus nos abençoe nesta palavra e que possamos viver este tempo guardando cada dia essa esperança viva em nosso coração.